Boa noite, espero encontrá-los bem nesse momento aí da nossa Semana Tecnológica. Uma noite aí para compartilhar aí do conhecimento com vocês, espero que aproveitem então e façam um bom uso aí no dia a dia de vocês. Aí são várias informações aí pertinentes aos processos industriais, aos processos aí não somente dentro da indústria, mas onde você tem aí um sistema operacional, ele vai contribuir aí significativamente. Então, eu trouxe para a noite de hoje essa temática aí, que é o Lean Manufacturing e RCM. Então, algumas particularidades muito intrínsecas a respeito do que é o Lean e o que é o RCM, buscando o quê, né? A eficiência operacional e confiabilidade como vantagens competitivas na indústria 4.0. Para quem não me conhece, eu sou o professor Oswaldo Rodrigues, eu sou mestre em Engenharia e Ciências Mecânicas pela UFSC, sou especialista em Educação Tecnológica pelo Senai, possuo a certificação Lean Six Sigma Black Belt, tenho uma experiência na implantação de estratégias de manutenção preventiva e preditiva, baseadas na metodologia RCM, contribuindo para a otimização de processos industriais, a redução de custos operacionais. Atuei na gestão de ativos e no planejamento estratégico da manutenção em grandes indústrias, como ArcelorMittal e Tupi. Sou professor de graduação nas áreas de produção industrial, gestão da qualidade, gestão de ativos. Também atuo como consultor em PCM, Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, FMEA, TPM, análise de falhas e melhoria contínua. Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Alguns tópicos aqui, então, que serão abordados. Primeiramente, os fundamentos do Lean Manufacturing. Quais são os princípios e origens desse pensamento enxuto. A eliminação sistemática de desperdícios, chamados de muda. Práticas para aumento da produtividade e a cultura da melhoria contínua, os Kaizen. Num segundo momento, a metodologia RCM, manutenção centrada na confiabilidade, em português, do Reliability Centered Maintenance, conceitos e objetivos do RCM, análise de falhas com foco na função dos ativos, a classificação de criticidade e priorização de ações estratégicas, né, para garantir a disponibilidade e segurança operacional, e o foco principal aí é a integração do Lean e RCM na indústria 4.0, mostrando a sinergia entre eficiência de processos e confiabilidade de ativos, redução de custos operacionais e falhas inesperadas, aumento da disponibilidade e da performance dos ativos e apoio estratégico à transformação digital e à competitividade industrial. Um quadrinho ali só para nos orientar a respeito das fases, ou até mesmo desses momentos históricos. Nós estamos vivenciando, então, essa quarta revolução industrial, né? Precedente, ali a primeira e a segunda, lá e a terceira, realmente com algumas particularidades. O momento nosso é realmente essa conectividade, né? Uma produção inteligente, incorporada aí com internet das coisas, Big Data, né, e outras particularidades. Quais são os princípios e origens de um pensamento enxuto, então, né? Falando um pouco aí do histórico desse processo. Quais são essas origens históricas? Ela remonta lá à década de 1950, no Japão, pela Toyota Motor Corporation. Foi desenvolvida ali por Taiichi Ohno, Shigeo Shingo e Eiji Toyoda, como resposta à escassez de recursos pós-guerra. É conhecido inicialmente como Sistema Toyota de Produção, ou TPS. Visava maximar valor para o cliente com o menor uso de possíveis recursos, né? Então, foram muito criativos aí nesse andamento histórico, nesse desenvolvimento dessa filosofia. Os princípios ainda são balizados aqui, né? Esses princípios e origens do pensamento enxuto, por alguns valores, né? Por alguns princípios de valor, então, que seria o foco no cliente, valorizando o que realmente o cliente
prospecta lá em receber, né, ou deseja. Algumas ferramentas que subsidiam essa condição, o VOC, o QFD, são matrizes aí orientadas para a construção de critérios de qualidade. Outro princípio, o fluxo de valor, onde ele mapeia e elimina desperdícios. Há uma ferramenta bastante utilizada, o VSM, o Value Stream Mapping. Outro princípio, o fluxo contínuo, onde ele garante a fluidez do processo, através de layout celular, o SMED, que é o Single Minute Exchange of Die. A produção puxada, produzir sob demanda, então essa é uma da raiz forte do Lean, através de algumas ferramentas como o Kanban e o Renjunka. E a perfeição, um princípio extremamente importante, né, onde busca a excelência contínua, através de algumas ferramentas como o Kaizen, o PDCA, o 5S, e outras ainda que corroboram para a garantia da perfeição dentro dos princípios do pensamento enxuto. Então, essa breve contextualização dos desafios na indústria da integração do Lean e RCM. Hoje nós temos, assim, uma adoção crescente de tecnologias, né, da indústria 4.0, por, né, altas exigências por entregas rápidas, com qualidade e menor custo, a busca aí por redução de margens operacionais, o aumento da complexidade dos ativos industriais, a falta de integração entre processo e manutenção. Aí, nesse sentido, né, traz para a gente, assim, né, esses fundamentos filosóficos, realmente, né, como a eficiência dos processos, ela é potencializada por fluxos otimizados, a confiabilidade dos equipamentos sustenta a estabilidade operacional, a cultura da melhoria contínua se fortalece, envolvendo todos os níveis de organização. Então, nós atuamos, né, nos dias atuais com esses pensamentos, né, desenvolvemos cada vez mais melhorias em nossos processos operacionais, entender que nós precisamos garantir a confiabilidade dos equipamentos, né. No outro momento, eu já transfiro essa palavra equipamento para ativo, que é o que é comentado atualmente, né. Então, nós temos essas possibilidades e esses desafios, né, essa contextualização para garantir que a gente faça parte do negócio, né, pensamento orientado para o negócio, pensar da melhor maneira possível para que crie satisfação tanto para o cliente interno, os clientes externos. Então, essa é uma breve contextualização aqui. O sistema Toyota de produção, então, chamado de Toyota Production System, né, ele tem uma origem lá no Japão, como foi comentado ali, né, pelo Taishi Ono. Ele desenhou essa casa Lean aqui, então ela tem, assim, uma vertente extremamente significativa para os processos industriais atuais, né, os processos, não somente também em indústria, mas em outros setores também, onde ele promove ali realmente, né, a estabilidade e equilíbrio, né, onde são essenciais essas condições. O equilíbrio entre produtividade e qualidade, né, tem que ter um simbolismo dentro desse negócio, né, tanto agregar valor às possibilidades necessárias ali. E essa casa aí eu vou explicar com mais detalhes, né, nos próximos slides, né, mas comentando aqui já antecipadamente, ela tem uma base sólida ali que promove a estabilidade. Como qualquer casa, nós precisamos realmente, né, de uma boa fundamentação, né, uma solidez aí dentro dessa base. Então, ela é estabilizada ali pelos processos de Renjunka, né, pelo processo de trabalho padronizado, pelos Kaizens, né. Dois pilares extremamente significativos e importantes, né, o primeiro pilar aqui, o Jidoka, né, onde ele separa o trabalho humano do trabalho das máquinas, voltado para a qualidade. Então, esse primeiro pilar. O segundo pilar aqui, ele tem uma orientação para a eficiência operacional, né, o processo produtivo, algumas ferramentas ali que incorporam nesse pilar o fluxo contínuo das ações e atividades. O tempo táctil, tact time, né, deriva lá da palavra do alemão, mas ele significa ritmo. Então, né, produção no ritmo adequado, de acordo com o cliente solicita.
E o sistema puxado, né, o pull, que realmente o Lean ele está voltado, né, para essa característica, trabalhar, né, com produção puxada. Quem puxa a produção é o cliente. Então você desenvolve e produz algo que já foi vendido, né, supostamente ali. Então esses dois pilares aí eles orientam para que você consiga solidez para alcançar o telhado dessa casa, que é qual é o objetivo? A melhor qualidade, o menor custo e menor lead time. Então, são processos aí orientados para um processo moderno, né? Moderno de produção. O Denison Poça ali comentou que a Tupi utiliza esse método realmente, né? Não só a Tupi, mas inúmeras empresas que objetivam uma garantia sólida dos seus processos se adequam, né, a essa filosofia, porque ela incrementa muitos valores significativos aí para os processos operacionais, para as pessoas, né? Então ela tem uns princípios assim bastante consolidados e bastante sólidos ali, aonde eu tenho a eliminação de desperdício como uma fonte orientativa, onde eu vou identificar e eliminar e fazer uma eliminação sistemática de atividades que não agregam valor, otimizando recursos, otimizando o tempo, orientado para o centro ali que é a melhoria contínua, aonde eu tenho a implementação de ciclos Kaizen para aprimorar processos constantemente, envolvendo toda a organização, né? E um outro princípio, o aumento da produtividade, através de fluxos otimizados, a redução de retrabalhos, né? Não só a redução, mas talvez até uma eliminação de alguns dos retrabalhos, né? Mas uma maior eficiência operacional e ganhos mensuráveis. Só uma observação que o Lean Manufacturing aí, então, né? Ele tem, assim, uma vertente já um pouco... alguns anos atrás, ela foi cunhada, então, nessa literatura ali de A Máquina que Mudou o Mundo, então, né, lá em 1990, então, lá foi apresentada essa terminologia Lean Manufacturing, né, e até hoje nós temos ela aí galgando, né, influenciando muitos processos aí pelo mundo, de diversos segmentos operacionais, atuam, né, no metalúrgico, metal mecânico, siderúrgico, farmacêutico, hospitalar, né, instituições de ensino, né, então o Lean Manufacturing ele está assim, em grandes corporações, né, e fazem parte do dia a dia de grandes setores industriais aí também, né. Então, explicando um pouco mais aqui a respeito ali da casa Lean, né, lá do sistema Toyota de produção, essa casa ela foi desenhada num quadro negro, lá até no momento, lá pelo mentor ali principal, né? Comentei com vocês aqui, o Taishi Ono. Ele fez um rascunho lá da casa, ainda para explicar que o sistema Lean só funcionaria, né? O TPS só funcionaria se tivesse todo esse arranjo sendo, né, movido, né? Todos eles em sintonia, né? Se você pegasse uma parte, talvez o sistema não funcionaria, né? Se utilizasse apenas uma parte delas. Então, aqui algumas particularidades que eu comentei anteriormente ali, a base aqui, então, né, ela está solidificada ali pelo nivelamento dos processos, adequar realmente os processos, né, garantir que aqueles processos ali estejam inchados ou até mesmo sobrecarregados ou muito pouco, né, processo envolvido. O trabalho padronizado através das IPs, dos POPs, fazer isso aí de uma forma realmente metodológica, orientada, né, de uma maneira sinérgica, e os Kaizens ali que trata a melhoria contínua. Então, são vários programas hoje que são desenvolvidos nas empresas e chamados lá dos Kaizens, que é justamente propor, né, uma possibilidade ali de melhoria, de informação, de redução, né, de condição assim que facilite, né, as tuas ações no dia a dia, né, pensando até assim em algumas melhorias assim incrementais, as quais, né, possivelmente são observadas pelos operadores 4.0, né, dados hoje nessa nomenclatura, por pessoas que
que atuam diretamente ali na linha de produção, né? Aquelas pequenas melhorias, né, chamadas de incrementais, diferente de uma melhoria radical, onde eu altero toda uma sistemática, né? Mudo por um outro processo. Um exemplo, assim, eu troco o CD, né, pela música à nuvem, né? Então, foi uma melhoria radical, né? Ali a melhoria, né, é promovida, assim, por melhorias incrementais, aquela que eu faço, assim, continuamente. Aí o GDoca, né, orientado aí pelo pilar da qualidade, e o Just-in-Time e a eficiência desses processos. Esse sistema aí, ele carrega, assim, né, algumas filosofias como o valor, que seria identificar, né, o que realmente agrega valor, né, do ponto de vista do cliente, né, o fluxo de valor, esse mapeamento de todas as etapas envolvidas na criação do produto, na identificação e eliminação de desperdícios, o fluxo contínuo, né, onde eu vou trazer ali, ou fazer, né, os processos fluírem sem interrupções, né, observando aonde que eu tenho gargalos, né, tentar melhorar aquele processo operacional, ou diminuição de retrabalhos, né, um fluxo contínuo sem retrabalhos. E a produção puxada, né, que realmente, né, ela produz ali somente quando há demanda, puxando os recursos conforme a necessidade do cliente, orientada realmente para a perfeição, onde eu vou buscar melhoria contínua, eliminando todos os desperdícios possíveis, né, otimizando continuamente os processos. Então, a filosofia TPS está baseada nessa casa, com esses valores, né, extremamente significativos. Esse contexto histórico aí, ele aborda realmente, né, uma grande gama de informações, né, por isso diversas ferramentas aqui sendo apresentadas para vocês, né, mas são os conceitos aí que a gente precisa nos balizar, né, são os conceitos chaves ali desenvolvidos ali pelo TPS, né. Há algumas ferramentas ali ainda que fazem parte daquele processo ali, ou chamadas de ferramentas essenciais, né, aquele processo da base, né, o 5S, que é uma ferramenta aí fantástica, ela cria e mantém um ambiente de trabalho limpo, organizado e eficiente, através dos 5 S's, como a própria palavra diz ali, né, a ferramenta diz, o senso de utilização, que é o CRI, o senso de ordenação, o SEITOM, o senso de limpeza, o SEISO, o senso de padronização, o SEIKETSU, e o senso de disciplina, o SHITSUKI. Tá? Na base, então, eu tenho lá o 5S para promover essas ações, e também uma outra ferramenta que não está aqui na apresentação, mas eu cito para vocês, que é o TPM, né? Ela também está incorporada lá naquela base. Uma outra particularidade da casa que eu não comentei também, que eu acredito que vocês vão concordar, até vou voltar aqui o slide aqui, né? Mas ali no centro dos dois pilares, eu penso que vocês vão concordar que estão as pessoas, né? Não adianta nada nós termos todas essas sistemáticas, todas essas ferramentas, e não termos pessoas ali comprometidas, né, envolvidas com o processo, aquelas que multiplicam o seu conhecimento, aquelas que se envolvem, né, para melhorar, né, efetivamente, né, algumas ações, né. A outra ferramenta, então, bastante sólida ali é o Kaizen, onde ela promove pequenas melhorias diárias nos processos, isso é com o envolvimento de todos, e quando eu falo em envolvimento aqui, realmente é colocar setor operacional, setor da engenharia, colocar lá o pessoal que trabalha no pessoal da eficiência operacional, né, trabalha lá né, com essas com a apropriação de ferramentas, multiplicação de conhecimento, com treinamentos, né? Setor, inclusive, até do TI, porque o TI hoje está muito conectado, né? Já que a gente está falando, assim, dessas ferramentas que atuam com o sistema 4.0, né? TI também, né? Trazer pessoal de suprimentos, é uma fundamentação bastante argumentativa para você propiciar, então, uma possibilidade de melhoria, né? Então, esse envolvimento, ele é bastante interessante, né? Que seja realmente do máximo possível de pessoas, é claro, né? Aquelas que estejam, né, engajadas ali nesse processo, né? Ela vai estimular aí essa cultura de aprendizado contínuo. Outra ferramenta, então, o Kanban, né? É um controle visual de produção. Ali na figura, ali nós temos ali uma apresentação analógica, né? A pessoa trocando os cartõezinhos ali, né? As cores ali para identificar o andamento do processo, mas hoje nós já temos, né, alguns sistemas aí Kanban já
em nuvem, inclusive, softwares, aplicativos, que viabilizam, então, esse processo aí do controle, do controle visual de produção. Ela tem ali, né, uma vertente lá da palavra japonesa também, né, de card e signal, né, Kanban. Ela controla, então, o fluxo de produção, os estoques por meio de sinais visuais, cartões, quadros, sistemas digitais. Ela controla também os estoques ali, realmente, que estão próximos à máquina, ao sistema operacional, através daquele supermercado, né? Os mercados setoriais. Isso aí evita várias trabalha assim com redução, né, de tempo, assim, trabalha com várias possibilidades de melhoria, né? Outra ferramenta, então, que baliza, então, essas condições aí para o sistema Lean ali, é o Value Stream Mapping, né, chamado de VSM, né, onde ele identifica todas as etapas de um processo, onde ele separa ali atividades que agregam e que não agregam valor. Então, ela vai identificar todas essas etapas do processo, né, vai perceber ali, né, ali tem essa imagem ilustrativa, né, e tá aí, né, se movimentando ali com alguns processos. Ela está mostrando aqui, então, as linhas operacionais, né, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, onde eu tenho ali o Rei Junca, lá, a box, né, que está ali mostrando para a gente, né, a movimentação do processo através, né, do processo produtivo, né, então as máquinas operam, quais são os indicadores que aquilo ali, né, promovem para mim, né, qual que é o OEE daquele equipamento, né, o OEE daquela linha, né, um indicador aí de eficiência operacional, né. Então, mostra, então, essas linhas, né, o sistema de abastecimento ali, o assembly line, né, e aí, né, o formato ideal para fazer essa correlação, né, para que o meu produto chegue lá no meu cliente, né. Então, é uma ferramenta bastante interessante, né, que promove, né, um estudo organizacional, né, um estudo estratégico dos meus processos produtivos. Ele permite enxergar gargalos aí nesse sentido, os retrabalhos que podem ocorrer, né, os desperdícios. Ele fornece, então, uma base para otimizações estratégicas. Outra ferramenta, então, né, o JIT, né, o Just in Time, é o que rege a regra hoje, né, fazer o quê? Produzir apenas o necessário, no momento certo e na quantidade certa e com a qualidade desejada, né? Então, é um movimento cíclico ali, né, com base realmente no tempo, né, o tempo que vai moldar essa ferramenta. Então, ela está orientada para a melhoria contínua dos processos operacionais, mas para que ganhe, né, realmente, né, não somente melhoria de tempo, mas satisfação, né, e outras características que envolvem um setor produtivo, né, a redução de estoques ali, né, alguns desses impactos, assim, bastante pertinentes, o custo e desperdícios, né, promovendo o que também, né, a maior agilidade, naquela sincronia produtiva. Então, é uma ferramenta fantástica aí. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo prático que eu quero comentar com vocês é uma indústria plástica aí de Joinville, né, que fabrica lá, né, alguns componentes plásticos, né, e lá na célula de produção, né, de tampas plásticas para embalagens, foi observado lá que os operadores, eles perdiam tempo deslocando-se lá para o almoxarifado, para quê, né, buscar embalagens vazias, né, as caixas de acondicionamento, etiquetas e outros componentes, assim. E foi feito um diagnóstico Lean lá naquele processo, né, durante a aplicação, né, foi colocado o mapeamento de fluxo de valor, ali, o VSM, onde foi identificado o quê? Uma movimentação excessiva, né, que é um desperdício aí de movimentação, como a figura está mostrando ali. O tempo de espera entre ciclos enquanto o operador se deslocava, também foi identificado nesse diagnóstico. Outra particularidade bastante importante que foi que o estoque de caixas, ele era centralizado longe da célula, estava lá longe. Aí exigia realmente em algumas caminhadas frequentes. E isso mostrava o quê, né, uma falta de padronização na reposição de etiquetas e embalagens, né? Então, essas atividades listadas nesse diagnóstico, elas não agregam valor.
ao produto final, que é a tampa lá, a plástica, né? Mas elas consomem tempo e esforço. E qual foi a ação Lean nesse processo? A implantação de um supermercado de embalagem, né? E etiquetas padronizadas ao lado da célula. A criação de um sistema Kanban, ali como foi mostrado ali, na reposição automática. Então, ali ela mostrava quando um certo item, né, tinha que ser feito o seu ressuprimento na área, né, e quando ele tinha já finalizado o processo da fabricação. Aí foi feito também, né, nessa ação Lean, um redesenho da célula, né, em layout U, onde ele está, né, direcionado para a eliminação de deslocamentos desnecessários. Houveram alguns resultados bastante significativos, né, como redução de 18% no tempo de ciclo da peça. Para quem atua dentro do processo operacional produtivo, aí sabe que isso é um ganho bastante considerável. A queda também de 70% da movimentação dos operadores, né, aumento da produtividade da célula em 12%, e maior foco do operador em atividades que agregam valor, né, na injeção, na inspeção, na embalagem, né. Então, esses princípios Lean, né, o valor, o fluxo de valor, o fluxo contínuo, a produção puxada e a perfeição, como foi comentado anteriormente, né, eles estão fortemente conectados com o Just-in-Time aqui, né, e é um dos pilares aí do Lean Manufacturing. Então, esse é um dos exemplos, né. Outro exemplo bastante importante que eu resolvi trazer para vocês aqui também nessa indústria plástica, né, foi, né, a aplicação ali de Kaizen, né? Nós vimos ali que o termo Kaizen, ele é de origem japonesa, significa melhoria contínua, é um dos pilares do Lean Manufacturing, né? Ele consiste em promover pequenas melhorias constantes, é claro, onde envolve todos os níveis da organização, desde o chão de fábrica até a alta gestão, né? E nesse problema específico aqui, foi identificado ali uma alta taxa de refugos por falha de fechamento de molde, né? A pessoa está de frente para uma injetora ali, então tem umas partes desse equipamento, dessa máquina, que é onde ela faz o fechamento, né? Então, ali, né, se encontram os moldes, onde ele vai fazer o fechamento, né, do plástico líquido para moldar o material desejado ali, né, a peça ali, então. E aí, nesse diagnóstico, né, foi feita uma reunião rápida ali com o operador, o técnico e engenheiro. Foi identificado que a lubrificação do sistema de fechamento não era feito diariamente, né? E a implementação de um checklist visual diário, né, com fotos do ponto de lubrificação, né, deveria ser colocado ali nessa oportunidade de melhoria e, né, garantir alguns resultados, né, como, por exemplo, né, a redução de 35% no refugo em uma semana, né, reduzir, né, bastante esse processo aí. Quais foram as ferramentas aí que foram utilizadas aí nesse desenvolvimento, né? O 5S, né, trata ali de algumas particularidades bastante intrínsecas, né, para garantir essa eficiência, né, operacional. Foi feito um Ishikawa lá, que é um diagrama onde você estabelece ali as causas para encontrar um efeito, né. Foi colocado também, né, alguns Pokayokis, né, que é os dispositivos à prova de erro, né. Você garante que aquela condição seja realizada, né, com qualidade. Um checklist padrão ali para ser né, identificado. Algumas outras ferramentas também poderiam ser apropriadas aí também, né? Um quadro Kaizen lá. E isso aí, né, traz o quê, né? Alguns benefícios, né, para o processo produtivo, para a produção ali, a redução de desperdícios, o aumento do OEE, a qualidade, né, onde tem menos retrabalho e maior conformidade, o aspecto de segurança, onde tem uma melhor ergonomia e redução de acidentes, a questão de custo também, né, teve menos refugo, retrabalho e paradas, e o clima organizacional, né, pessoal? Pô, concorde, né, que onde trabalha assim de uma maneira, né, mais adequada, clean mesmo, limpa, organizada, bonita, é mais, né, vantajoso, se sente melhor, né? E aí promover o quê, né? Maior engajamento aí e valorização das pessoas, né? Foi aplicado, essa aplicação ali foi aplicada num sistema de produção de embalagens plásticas, tá? Onde tem, né, algumas injetoras lá, tá? Foi aplicado lá. Uma outra ferramenta, né, que pode ser aplicada também, né, no processo, e que foi mostrada anteriormente ali,
Ali está mostrando, inclusive, ali a substituição, né, das rodas ali do carro de Fórmula 1, mas algumas ferramentas, né, que podem ser aplicadas, que é o mapeamento do fluxo de valor, né, o VSM, né, onde fez aquela estrutura inicial, o 5S, que chama de fábrica, a troca rápida de ferramentas, que é a relação aqui com o vídeo, né, você diminuir esse tempo, né, hoje, né, eles fazem ali, ó, 1,82, né, 1,82 segundos ali, a troca das 4 rodas, né, então, realmente, você aplicar isso aí dentro do processo produtivo, avaliar bem, né, a aplicação do SMED, você consegue, né, diminuir muito lá a troca rápida de ferramenta. Aplicação também em células de produção e fluxo contínuo, tá? O colega ali perguntou qual que era o processo que tinha sido aplicado lá, mas ela pode ser aplicada em qualquer célula de produção, onde tem um fluxo contínuo. A aplicação de Poka-Yoke, que é a prova de erros, então garantir, né, que aquilo ali seja feito da maneira adequada e correta. Através de indicadores visuais, como Andons e Kanban, né? Isso, então, nós temos aí como aumento da produtividade, a otimização dos fluxos, a redução de retrabalhos, né? Para maior eficiência operacional e ganhos mensuráveis. Então, diversas aplicações nós conseguimos colocar essas ferramentas, né? Na Fórmula 1, né, inclusive, aí, né, como exemplificação. Tá? Essa aqui seria a primeira parte aqui da apresentação, né, voltada para o Lean Manufacturing, então, né, quais são essas ferramentas que fazem parte desse processo. E aqui um segundo momento, aqui atuando aqui agora com o RCM, né, o Reliability Centered Maintenance, que foca na confiabilidade dos ativos. Essa conexão aí eu explico no terceiro momento ali, mas já adiantando, o Lean Manufacturing, ele é totalmente diferente do RCM, mas eles se combinam, né? São diferentes, são filosofias diferentes, mas eles se combinam, né? Digamos assim que o Lean ali, ele seria uma forma ali de preparação, assim, para colocar o RCM para ser aplicado de uma forma eficaz, né? Tá? Então, ele tem um foco aqui, como falando ali agora nos ativos. Ali atrás estava falando para vocês ali de equipamentos, de máquinas, de sistemas. E dentro do processo lá da gestão da manutenção, engenharia de confiabilidade, engenharia de manutenção, o que trata, né, esses cuidados essenciais com equipamentos, né, nós falamos ativos. Então, eu tenho processo produtivo, eu tenho pessoas, né, e tenho, né, máquinas que fazem esse processo produtivo. Então, a sinergia nessa composição de Lean Manufacturing e confiabilidade é justamente com esse pensamento, né? Pensar realmente ali na função desses equipamentos. Então, é isso que trata o RCM, onde ele faz uma definição clara das funções essenciais de cada ativo ali para quê, né? Direcionar os esforços de manutenção, né? Vou desenvolver a manutenção certa, na máquina certa, na hora certa, com a qualidade certa. Ele atua muito aí com análise de falhas, onde é desenvolvido investigações detalhadas para identificar causas raiz, lidar com essas falhas potenciais e reais, né? Então, o que eu ganho com essa segunda colocação é a disponibilidade e a confiabilidade lá do meu ativo, né? Ele vai estar disponível no momento que aquele pessoal deseja produzir. Ele vai estar confiável para que aquelas pessoas estejam ali, né, atuando com ela, né? E ela atua muito com a priorização de ações, né? Então, é uma metodologia realmente bastante consolidada, bastante sólida, assim, que trabalha, né, com uma matriz ali onde eu faço, né, algumas possíveis questionamentos, né, para priorizar ações. Isso eu coloco para vocês aí nos slides posteriores, onde eu vou determinar critérios dessas atividades de manutenção, que vão, né, gerar aí maior impacto na confiabilidade e segurança. Quando fala-se aqui em segurança, né, é claro que a segurança patrimonial, né, do equipamento, e também, né, a segurança da pessoal e equipe ali, né, deve ser garantidas, né, com foco nessa ferramenta. Aí, para quem tem pouco conhecimento nessa área de manutenção, desses processos de manutenção, trouxe aqui para vocês aqui um comparativo simplificado, né, ali do lado esquerdo, ali o tipo de manutenção, corretiva, preventiva, preditiva e proativa. A corretiva, ela trabalha de uma forma reativa, tá? Ela é pós a falha, né? Então, ela é a base de ação dela é quando tem a quebra, ela vai lá e faz a atuação. Ela tem um custo inicial baixo, tá? Ela também tem uma confiabilidade baixa.
O exemplo ali seria consertar um motor queimado. Já a preventiva, ela atua antes da falha ocorrer. Ela tem, né, um tempo de uso ali à base de ação. Ela tem um custo inicial médio, ela tem uma confiabilidade média, e ela também atua assim com trocas programadas assim de alguns componentes, como correias, rolamentos e algumas peças assim, e alguns equipamentos, né? Já a preditiva, ela atua antes da falha, ela atua por monitoramento contínuo, ela tem um custo inicial alto, mas ela dá uma confiabilidade alta. Alguns exemplos, assim, análise de vibração, né? Análise de temperatura, análise de óleo, né? E já o tipo de manutenção proativa, ela atua assim, né, quando elimina a causa das falhas. Então, ela tem assim uma vertente um pouco mais sofisticada, né? Ela voltada ali para melhoria contínua. Ela tem um custo inicial variável, mas ela tem uma confiabilidade muito alta, né? Aonde, né, o redesenho, né, algumas situações, né, ali exemplo, né, redesenhar um suporte vibrante, talvez assim, algumas particularidades voltadas para inspeções também, então, elas estão dentro desses processos. O RCM, ele tem, então, um cunho lá dos anos 60, lá pela aviação americana, né, Air Transport Association of America, chamada de ATA. Lá foram criados alguns documentos para observar quais seriam, né, aqueles componentes críticos, né, de uma aeronave para que eu atuasse, né, dentro desse processo de manutenção. E daí foi feita a criação do MSG, ali, um Maintenance Steering Group, né, ela, lá nos anos 1978, ali, então, ela é solidificada ali pelo Nolan e pelo RIP, né, um diretor de manutenção e um gerente, né, do programa de planejamento de manutenção. Aí entra, né, a terminologia Reliability Centered Maintenance, que é propriamente o RCM. Já nos anos 80, essa filosofia ela ganha uma grande vertente, então, com a literatura do John Mowbray, né, ela era iniciada ali, né, na aviação, mas daí ela ganha espaço em outros setores da indústria, mineração, manufatura, naval, farmacêutico. Então ela tem uma evolução, né, dentro de uma linha do tempo assim bastante interessante, né? Ali com as documentações iniciais lá no final dos anos 60, perpassando para a década de 80, com a criação ali de alguns documentos dentro da aviação naval, né, para os Estados Unidos, né. Aí, posteriormente, ela ganha uma vertente muito grande ali também com a MIL, né, que são algumas diretrizes militares ali, alguns nomes ali dessas MIL. Ela parte, então, né, para um sistema um pouco mais sofisticado, né, a NASA incorpora, né, essa metodologia, então, aí as normalizações, né, as SAI, aí entram dentro, né, desse prospecto. Hoje, né, o RCM é uma ferramenta bastante sofisticada e trabalha ainda com o processo de evolução contínua, né. Para você colocar ela para rodar dentro de um sistema, né, dentro de uma organização, você precisa, né, se orientar por essas 7 questões, ou esses 7 passos aqui, né? Estabelecer quais são as funções, né? O objetivo é entender o que o equipamento deve fazer ali. Outro aspecto dentro desses 7 passos, né, seria identificar as falhas funcionais, saber o que pode deixar de funcionar. O terceiro momento ali, os modos de falha, identificar as causas dessas falhas, também o efeito das falhas, né, compreender qual que seria o impacto imediato daquela falha, as consequências das falhas, né, avaliar o impacto em segurança, produção, né, ainda estabeleço as outras dimensões, além de segurança e produção, né, qualidade, né, meio ambiente, identificar ali, né, as tarefas de manutenção, escolhendo as ações para mitigar as falhas, né, as mais assertivas possíveis, e a implementação como o 7º passo, onde eu vou aplicar e controlar o plano gerado, tá? Como eu comentei anteriormente, isso aí é uma matriz, então ela estabelece todas as propriedades, ela garante que seja desenvolvido todas essas ações, né? É claro que ela garante no papel, né? Você implementar comportamental, né? Você ter uma equipe ali orientada pro ganho, orientada ali para o processo, que estabeleça realmente, né, essa condição favorável para o seu desenvolvimento. Dentro desses 7 passos ali aí que deve ser respondido, né,
para a implantação, né, do RCM agora, né, você faz lá a seleção dos sistemas críticos, você vai escolher quais são os ativos mais importantes, então aí você desenvolve uma categorização do teu ativo, né, da tua máquina, das suas máquinas, quais são aquelas ali com classe A, classe B, classe C. Então existe uma outra metodologia, então ABC, para desenvolver esse nível de criticidade, né, com base também, né, no histórico de falhas. Você tem também que criar essa formação de equipe multidisciplinar, né, um eletricista, um mecânico, operador, o técnico 4.0, né, aquelas pessoas que fazem parte daquele contexto operacional lá. Então, você monta uma equipe de técnicos, engenheiros, esses operadores, especialistas, né, com conhecimento no sistema. Faz um levantamento de dados, né, dessas informações técnicas, né, você reúne ali manuais, históricos de falhas, diagramas, né, indicadores de desempenho, equipamentos. Estabelece ali uma análise funcional dos equipamentos, identificando quais são as funções esperadas e possíveis falhas funcionais de cada ativo, né, identificando os modos de falha e suas consequências, né, mapeando as causas de falha, os efeitos e impactos na segurança, no meio ambiente, na produção e custos, a definição das estratégias de manutenção. Então, um sexto passo aqui, para você escolher as ações mais adequadas. Vou aplicar manutenção preventiva, vou aplicar manutenção preditiva, vou fazer um redesign ali, né, ou nenhuma ação, conforme, né, caso a caso. E o sétimo passo para você fazer a implantação é o monitoramento e melhoria contínua. Então, esse é o nosso horizonte ali, né, para ganhar, né, espaço dessa ferramenta. Perceber realmente, né, aplicando o plano, monitorando os resultados e também, né, revisando continuamente as estratégias com base em dados reais. Então, é uma ferramenta viva, né, a implantação do RCM. Você complementa, desenvolve, vai estabelecendo todos esses critérios, vai reanalisando. Então, ela tem que estar cíclica dentro de uma ação operacional industrial, né? Ela define, então, quais são os princípios e conceitos fundamentais, né? Essa apresentação anterior aqui. E ela sensibiliza a equipe, né, sobre qual que é a importância da RCM, né, na maximização da confiabilidade dos ativos, né? Pense que é uma ferramenta bastante sofisticada, então ela está, né, orientada para melhoria contínua, né, para processos, né, extremamente críticos e necessários. Então ele visa também, né, estabelecer um comitê responsável pela implementação, né? Tem que ter pessoas lá responsáveis, engajadas, né? E que faça acompanhamento também do programa RCM, né? A implantação da manutenção centrada na confiabilidade, né? Então, ela realiza uma análise de maturidade, né? Primeiramente, lá, identificar, né, a prontidão da organização para a aplicação da RCM, né? Ela vai desenvolver um plano de treinamento para capacitar a equipe, né, em RCM e integrar, então, a RCM aos processos existentes, de gestão de ativos e manutenção, tá? Agora, né, num terceiro momento, a integração entre a estratégia Lean e RCM. Qual que é o nosso objetivo principal aqui? É perceber realmente a redução de custos, né? Então, se eu trabalho lá com eficiência operacional, né, eu trabalho com excelência organizacional, eu tenho que me moldar, né, a melhor prática, né? Então, nada mais adequado que você colocar né, uma metodologia que bastante consolidada que garanta, né, essas apropriações, né? Então, a orientação principal é a redução de custos, combinando o que, né? Processos enxutos e manutenção criteriosa, para que você, né, garanta, né, a excelência operacional, né, minimizando principalmente gastos. E também, né, que você garanta ali o aumento da disponibilidade dos seus ativos, né? Então, as atividades alinhadas ali para garantir máxima operação dos equipamentos, né, com paradas reduzidas. Então, tem, assim, uma vantagem competitiva bastante interessante, né? Dentro desse processo aqui da integração, então, entra agora umas outras ferramentas que podem estar sendo observadas, tá? Como o FMEA, né? Então, não trouxe aqui nenhum layout, mas uma ferramenta, né, que você, através de uma matriz também, você estabelece aí os modos e efeitos das falhas. Então, você observa realmente, né, quais são, né, os pontos que você deve atender ali, né?
algumas ferramentas de análise também, então uma integração aí do Lean com o RCM promove, né, a participação dessas ferramentas também aqui no seu desenvolvimento, né. E é claro, né, que nós estamos orientados aí para sustentar aí a indústria 4.0, né? Pensando o quê, né? Na digitalização, né? Colocando sensores inteligentes, né? Sistemas IoT, então, né? Internet das coisas aí, fazer um monitoramento em tempo real, né? Desses ativos, né? Na busca ali pela uma análise, né? Desenvolvimento analítico avançado, onde nós vamos estar colocando aí a aplicação de dados para prever falhas, otimizar intervenções. Pensem, né, vocês vão ter um equipamento ali que já tem, né, um sistema incorporado lá de indústria 4.0, ele vai avisar, pô, tem que ser feito aqui a lubrificação, aqui, senão o molde vai travar, vai gerar refúgio, vai gerar parada. Então, né, esse suporte aí está antenado para a indústria 4.0, assim como essa automação integrada, onde eu, né, desenvolvo rotinas automatizadas, né, que vão suportar processos Lean e a manutenção preditiva. Lembra lá que a manutenção preditiva ela é baseada em dados, é um sistema de monitoramento, então muitas máquinas hoje já desenvolvem já essa manutenção incorporada, ela já vem lá com algum, né, sistema inteligente lá, a inteligência artificial, né, inclusive, alguns equipamentos que vão fazer o quê? O acompanhamento da vida útil daquela máquina, e vão, né, sinalizar quando é que você necessita realmente fazer, né, um processo de manutenção, né, então o operador está ali na frente da máquina, ele que vai ser, né, o responsável, então, pela essa composição à indústria 4.0, né, o agente aí de melhoria, né, o agente, né, que vai estar colaborando com essas ações, né. Pensando, então, né, também lá como o Lean tem esse propósito, né, a eliminação de desperdícios, mas a manutenção ela tem que ser regida desse formato também. Por isso o RCM ele atua assim, de uma forma bastante sólida aí, e compõe assim, várias observações para que a gente consiga trabalhar, né, o tempo de parada, reduzir o tempo improdutivo por falhas, né, na manutenção não planejada, trabalhar na otimização, né, dos materiais e mão de obra, evitando o quê? Desperdícios diretos e indiretos com relação aos seus recursos, com relação aos processos ali que estão sendo desenvolvidos, a simplificação operacional para eliminar algumas etapas redundantes, acelerar algumas atividades. Então, essa composição ela é bastante orientada para esse negócio, né? Então, uma visão estratégica, voltada para a otimização de resultados, né? Então, é uma sistemática bastante importante e interessante. Ela trabalha, então, com essa análise de falha, então ela resolve ali, né, a detecção, né, através desses modos de falha, definindo a determinação das causas potenciais ali, fazendo a análise de criticidade e o planejamento de ações, né. Qual é, então, a grande vantagem de eu trabalhar, então, com Lean Manufacturing e RCM? As grandes vantagens. Sinalizei 3 apenas, tá, pessoal? As demais eu deixo aí para vocês aí olharem no dia a dia lá, o que vocês podem estar complementando, né? Mas o mapeamento dos processos, aquelas ferramentas que podem ser utilizadas ali, entender o fluxo de trabalho, né? Identificar pontos críticos, né? Os gargalos, inclusive, lá. A implementação das ações Lean, né, com foco na eliminação de desperdícios, a padronização dos processos de manutenção, né, e monitorar os resultados, acompanhar os indicadores-chave de desempenho, ajustado às práticas, né, os KPIs, aí, né, Key Performance Indicators, né, fazer esse monitoramento, né, tanto os indicadores operacionais ali né, o OIE e outros aí que fazem parte do processo produtivo, mas também os monitoramentos aí de equipamento e máquina, né? Então, nessa vantagem competitiva. Quais são aqui, né, alguns percentuais, assim, que você pode estar ganhando, né, com o chamado aí de benefícios, né, da sinergia entre o Lean e o RCM, né? Você pode garantir aí, ó, 25% na redução dos seus custos, né? Diminuindo significativamente aí, né, nos gastos com manutenção e desperdícios. Você pode, né,
ter aí, ó, 30%, né, na sua disponibilidade, né, aumentar a sua disponibilidade operacional, né, equipamentos operando mais tempo com menos paradas e não paradas não planejadas. Você tem um aumento aí de 40% do aumento da sua produtividade, né, processos otimizados e equipe mais eficiente e engajada vai dar mais resultado. Vocês aí como gestores hoje, observem então essas particularidades, né? Pô, olha quantos ganhos aí, bastante benéficos aí, que podem ser apropriados no dia a dia aí de vocês. Eu tenho certeza que vocês são, né, esses agentes de melhoria, como eu costumo dizer aí, né? Eles promovem, né, essas melhorias contínuas, né? Orientando a equipe de vocês, fazendo com que a equipe, né, se desenvolva ali também, porque é importante esse engajamento de todos, né? Penso que a contribuição aí de vocês é extremamente significativa, né, nessa caminhada. Então, desejo que o Lean Manufacturing e o RCM, voltado aí para a eficiência operacional e confiabilidade, pensando nessas vantagens competitivas que nós estamos envolvidos atualmente, né, façam parte do dia a dia de vocês. Abra aí uns 5 minutinhos aí para possíveis perguntas que você façam, né? Boa noite, professor. Boa noite, Júnior. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor comentasse aí sobre os profissionais, né? Porque foi falado muito das máquinas e das questões também, como aplicação, mas como que o profissional hoje ele tem que se comportar para estar adequado à indústria 4.0? Pô, que legal, hein, Júnior? Pô, essa é uma excelente pergunta. Hoje vocês estão participando desse processo, inclusive, né? Você hoje faz parte de uma indústria 4.0. Você está recebendo aqui, né, um breve treinamento. Eu vou dizer até, Júnior, que cada ferramenta daquela ali que foi apresentada, ela dá, assim, né, uma boa história aí com cases, né? Eu trouxe dois estudos de caso aqui para vocês apenas, mas é justamente dessa forma, promovendo o conhecimento, buscando as orientações com profissionais experientes, né? Com profissionais que estejam, né, desenvolvendo essas ações de melhoria. Então, a percepção aqui, né, particularmente falando, a pessoa para estar, né, hoje dentro dessa convivência, ela tem que estar antenado ao propósito da melhoria contínua, principalmente. Ela tem que ter um breve conhecimento sobre sistemas, entender lá que na máquina vai ter, né, um sistema de monitoramento lá, né, uma interface homem-máquina, né, chamada IHM, onde ela vai, né, sinalizar algumas informações pertinentes lá com relação aos números que estão sendo produzidos de peças, né, o momento que realmente tenha ser feito lá o ciclo, né, o tempo de ciclo daquele material, né, é uma situação comportamental realmente, né, uma evolução muito natural, porque se você está diante, né, de equipamentos que já estão conectados, que estão fazendo, né, esse monitoramento, alguns sistemas inteligentes que informam através de sistemas audiovisuais, falam com o operador, né, falam com as pessoas que estão ali. O sistema de monitoramento à distância também, né, pode ser uma das ferramentas aí que é necessário que tenha esse conhecimento, né, dessas pessoas, né, os gêmeos digitais, chamados, né, digital twins, né, hoje você vê um sistema fabril, né, todo sendo, né, controlado e monitorado através de um sistema digital. Então, essas ferramentas aí eu pergunto assim, professor, super porque importantes. hoje, Santa Catarina, eu vim de fora, né? E eu observei que Santa Catarina hoje ela chegou no ápice de emprego. Tem emprego sobrando. E aí, isso também é igual à Europa, né? A Europa hoje ela tem empregos sobrando e o brasileiro muitos daqui mesmo, foram para a Europa, né? Atrás de uma qualidade de vida melhor.
E Certo? assim como também os nortistas, nordestinos estão migrando para Sim. Santa Catarina, para Curitiba, e hoje mesmo também foi pego um ônibus que estava levando o povo para o Rio Grande do Sul, e assim sucessivamente. Mas eu vejo uma carência do povo não ter ainda um conhecimento para operar as máquinas. A ferramenta está lá, a máquina está lá, mas falta Uhum. a capacitação, né? E também eu vejo, a segunda pergunta que eu queria fazer, Uhum. eu estou escrevendo o meu TCC já, e eu estou Certo? fazendo justamente sobre esse tema que o senhor está explicando aí, que é sobre as ferramentas do Kaizen na aplicação nas indústrias têxteis de Joinville. E Uhum. eu identifiquei que há uma resistência por certas empresas ainda de aplicar Uhum. essas novas ferramentas da indústria 4.0. O senhor não concorda? O que é que você tem para comentar? A resistência aí, ela é comum até você fazer um benchmarking externo, tá, Júnior? Nesse sentido aí, os gestores, eles têm que ter essa visão, né, voltada para a melhoria contínua. Tem empresas que a ferramenta aplicada traz grandes resultados, né? Então, isso aí é bem nítido hoje, né? Você consegue buscar aí na rede, inclusive, né, relatórios que promovem esse benchmarking, né? Lá tem os Kaizen, né? A colega que comentou aqui da empresa da fundição, a maior fundição aqui de Joinville, ela trabalha com todas as metodologias, né? Uma empresa que garante aí uma satisfação, né, de milhares de profissionais, né, movimenta toda uma estrutura dentro de uma cidade, então realmente, né, benchmarking pode ser uma das ferramentas aí que podem ser observadas por esses gestores. A resistência vai acontecer até que realmente, né, alguém olhe para essa vertente. Mas vou te falar que muitas empresas aqui da região, né, estão com essa, já fala-se até de apagão de emprego aí, por falta de conhecimento, mas vocês, por exemplo, hoje vocês estão aqui no caminho adequado, né? Estão participando, inclusive, de uma semana tecnológica para trocar essas informações. Opa, conheci esse assunto, vou realmente agora, né, trabalhar um pouco mais. Estou escrevendo meu TCC aqui e falou-se ali, né, em Kaizen, né? O que posso estar melhorando lá dentro do processo? A proposta, né? Levar as propostas realmente para pessoas que realmente estejam conectadas com essas ações, alinhar, então, né, fazer um alinhamento estratégico mesmo, tentar mostrar uma das ferramentas que nós temos assim, para explorar isso, o meio digital aqui também, né? Quando você coloca as suas ideias ali na plataforma, né, naquela plataforma né, social ali, né? Você consegue mostrar, né, algumas personificações assim dessas ferramentas. Tá, Júnior? Eu concordo contigo assim em número, grau e gênero aí nessas situações. Realmente, né, a gente observa aqui uma solicitação muito alta, né, por profissionais capacitados, e o entendimento realmente dessas duas ferramentas aqui, elas podem te conduzir, assim, uma evolução, tá? Pode te levar a questões, assim, pessoais e profissionais, assim, que você vem almejando, né? Tá terminando aí o curso, né, então já deixo o parabéns aqui. Ótima temática aí que você está Ótima temática que você está desenvolvendo, tá? Se precisar de alguma outra situação, alguma informação aí, realmente, né, o contato está à disposição. E eu acredito que seria isso aí, né, pessoal? Como que vocês estão aí? Tudo bem? Espero tê-los encontrado bem. Tá gravado a apresentação, tá, pessoal? Vocês podem buscar depois no AVA lá de vocês. Desejo sucesso, que vocês sejam felizes na caminhada profissional e pessoal de vocês. E nos vemos em breve. Falamos aí nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Vou finalizar a gravação. Boa noite a todos. Forte abraço. Bom demais, então é.